Vamos abrir a palavra no Evangelho segundo João, capítulo 12, versos 44 a 50. João 12, de 44 a 50. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Amém. O tema da nossa meditação nesta manhã, bem uma forma de pergunta. Você possui a verdadeira fé? Jesus, ele está confrontando aqui os religiosos da sua época. Os fariseus, os escribas, eles se achavam donos da verdade. Eles se achavam conhecedores da religião. Mas eles não estavam salvos. Eles não estavam... Eles estavam perdidos, espiritualmente falando. E um dos grandes perigos que nós podemos enfrentar do ponto de vista religioso é nós vivermos uma religiosidade sem a fé verdadeira. E eu quero nesta manhã conversar um pouquinho sobre isso, à luz deste resumo do ensino de Jesus. A fé, meus amados irmãos, ela é a chave que dá acesso às riquezas espirituais. Tudo que nós podemos receber de Deus é recebido pela fé. A fé, como diz John Blanchard, ele diz: a fé é a moeda do mundo espiritual. A Bíblia nos ensina 3 conceitos de fé. Primeiro, a fé salvadora. Essa fé salvadora, ela é dada a Deus, ou por Deus, exclusivamente aos seus eleitos. Eu e você, naturalmente, não temos essa fé. Deus nos dá essa fé. E é muito interessante a gente entender isso, porque essa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé é a mão que se estende para receber a salvação, a justificação, o perdão de Deus, a nossa salvação. Essa fé, ela é uma convicção segura, produzida pelo Espírito Santo dentro de nós. Uma confiança sincera
nas promessas de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Então, a fé genuína, a fé verdadeira, ela é salvadora, ela nos é dada e é produzida em nós por Deus, pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia também fala da fé como conteúdo doutrinário. Porque quem tem fé em alguma coisa, ou em alguém. Por isso que a Bíblia diz lá, em vários textos da Bíblia, que o conteúdo da fé é a revelação bíblica. É aquilo que se chama sã doutrina. Perseverar na fé é perseverar no ensino da palavra de Deus. Então eu recebo a fé salvadora, essa fé é produzida no meu coração, e essa fé está firmada na palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, a fé também ela é apresentada na Bíblia como um exercício de confiança na palavra de Deus, acompanhada de uma vida de obediência. Você diz que tem fé, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. A fé sem obras, a fé sem obediência, a fé sem frutos é morta. É morta. A fé verdadeira abrange esses três aspectos e compreende também o elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo. Ou seja, quando eu tenho fé, essa fé me atinge totalmente, completamente. A fé, ela não está desassociada do conhecimento, do entendimento. A minha fé vai até onde meu conhecimento vai. Lembra que Jesus disse para os discípulos: vocês também não querem se retirar? E Pedro responde assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Mas a fé que brota no conhecimento é a suprema emoção, como diz o William James. Não existe fé sem emoção, sem sentimento. A fé mexe com nossa estrutura emocional. Por isso que quando a gente canta, a gente adora, a gente louva, a gente se emociona. Por isso quando a gente ora, a gente se emociona. Por isso quando a gente prega a palavra, lê as escrituras, isso mexe com as nossas emoções. Fé verdadeira. Mas o terceiro elemento, no latim se chama fidúcia, que é o elemento volitivo. Volitivo. Ou seja, mexe com a nossa vontade. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vou ilustrar isso aqui para você, de uma forma bem simples. Vamos ler 2,37. O que é que diz aí? Atos 2,37. O que é que diz? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja bem aqui. Ouvindo ele essas coisas. O que é que eles ouviram? O sermão de Pedro. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir aí não é somente dar ouvido, mas é crer naquilo que está sendo ouvido. Diz que quando eles ouvindo isso, compungiu-se-lhes o coração. Isso é o elemento emocional da fé. Ouvindo, compungindo-se, e aí eles fazem a pergunta: o que é que nós vamos o quê? Fazer. Vocês estão entendendo o que é que eu desenho?
Então a fé mexe e toma conta de toda a nossa estrutura. Certo? Eu vi que tinha uma turma que estava aqui, que estava cantando aquele hino. Sou grato. A gente estava doido para bater palma assim. E, assim, a fé mexe com a gente. Agora Jesus vai nos ensinar, porque Jesus está confrontando um grupo que achava que tinha fé, que se achavam donos da teologia, do conhecimento religioso. E Jesus então vai colocar para nós nesse texto, nesse resumo que ele faz, 4 características da fé genuína, da fé verdadeira. A primeira delas, a fé genuína tem como objeto as 3 pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os judeus não acreditavam nisso. Os judeus achavam que Deus é só Deus. Como tem hoje os testemunhas de Jeová, eles não acreditam na Trindade. Veja o que Jesus Cristo diz aí. Veja o que ele diz. Por favor, versos 44 e 45. Vamos ler juntos? E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Se você for observar na Bíblia, Efésios capítulo 1, diz claramente que Deus nos escolheu, que o Filho nos redimiu e que o Espírito Santo nos converteu e nos selou. Então não é uma opção do ponto de vista de fé, você dizer, não, eu só creio em Deus Pai, ou eu só creio em Jesus, ou eu só creio no Espírito Santo. Vai um pouquinho para frente aí, por favor. João 14, versículo 16. Lê comigo aí, por favor. O que ele diz? E ele vos dará, a fim de que esteja. Então veja bem, eu, Jesus, vou rogar a quem? Ao Pai. E ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você diz, pastor, mas o senhor está ensinando o óbvio. É óbvio para você, mas tem muita gente que não crê na Trindade. Se você for para a grande comissão, Jesus disse para os seus discípulos, e a comissão é para nós também, que nós devemos ensinar as pessoas a guardar tudo que ele havia ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses judeus aqui, eles não criam. Quem crê em Jesus, crê também no Pai que o enviou. Não existe fé verdadeira onde Pai, Filho e Espírito Santo estão separados. Não existe. É uma falsa fé. Se você observar, lá em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse negócio de achar que se você crê em Alá, você está salvo? Não. Você tem que crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cuidado com as seitas heréticas
que acreditam em Deus Pai e rejeitam as divindades do Filho e do Espírito Santo. Cuidado. Jesus disse: quem crê em mim, crê também naquele que me enviou. Esse é o primeiro elemento, porque a sua fé tem um objeto. Você confia em alguém. E esse alguém aqui, as três pessoas da Trindade. Segundo lugar, a fé genuína, ela é salvadora. Veja, por favor, no versículo 46. Vamos ler juntos? O que ele diz aí? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim... Então veja bem, qual foi o propósito de Jesus ao vir? Ele vem como luz para que as pessoas creiam nele e para que as pessoas sejam transportadas das trevas para a sua maravilhosa luz. Trevas, aqui no original, significam ausência de luz, ou ausência de vida, de alegria, de visão, de direção, de discernimento. A palavra trevas aqui simboliza morte, tristeza, cegueira e perdição. Quem crê em Jesus, a luz do mundo, significa ser salvo e liberto do poder das trevas. Então você precisa, além de crer nas três pessoas da Trindade, você precisa ter convicção de que você é salvo. Porque Jesus veio, e se você tem Jesus, Ele veio justamente para tirar você das trevas. Se você, volta um pouquinho aí, João capítulo 8. Versículo 12, vamos ler juntos? Bem forte. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário. Então a luz é o contrário das trevas. Se você for voltar um pouquinho mais para João capítulo 3. João capítulo 3. E eu queria que você observasse, a partir do versículo 16, vem a missão do Filho. Veja no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que coisa maravilhosa. Lê comigo, por favor, versículo 19 a 21. Vamos ler juntos? O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras... Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que todas as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, meu irmão, uma fé verdadeira é uma fé salvadora. Você não pode ter dúvida, porque a missão de Jesus foi salvá-lo. Ele veio para salvar. Ele não veio para possibilitar sua salvação. Ele veio justamente para sedimentar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Isso é o assunto mais sério da sua vida. Porque a igreja está cheia de gente que não está convertida ainda, que pensa que está convertido. Então você precisa crer
em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O objeto da sua fé. A experiência da sua fé é você ter essa convicção de que a sua fé é salvadora, que você está salvo. Terceiro lugar, a fé genuína pressupõe obediência à palavra de Deus. Veja aí, versos 47 a 49, o texto é bastante claro. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, sim para... Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue. A própria o quê? Palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A palavra de Deus, ela é palavra de salvação, mas a palavra de Deus também é palavra de condenação. Volta um pouquinho lá para Evangelho de João, capítulo 8. João capítulo 8, ele vai justamente colocar isso. E eu queria que você olhasse aí, versículo 24, ele diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não crê na palavra de Deus, se você não crê que Jesus Cristo veio para salvá-lo, você morrerá nos seus pecados. O que significa morrer em seus pecados? É morrer nas trevas. É morrer sem ser salvo. É muito importante, e eu queria que você lesse, por favor, no versículo 30 de João 8. Dita essas coisas, muitos creram nele. Agora vê o versículo 31, lê comigo, por favor. 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem que crer na palavra, permanecer na palavra. Então não existe fé genuína, verdadeira, se não estiver fundamentada na palavra. É a palavra que produz a fé, é a palavra que é o leite espiritual que nós tomamos para a nossa nutrição espiritual. Vocês estão entendendo ou não? Estou me esforçando, né? Mas Jesus vai nos ensinar uma quarta característica da fé genuína. A primeira, crer na Trindade. A segunda, ela é salvadora. Terceira, ela está fundamentada na palavra de Deus, na obediência. Fé pressupõe obediência. Mas em quarto lugar, a fé genuína, ela recebe a vida eterna. Porque a gente às vezes põe no pacote salvação e vida eterna. Presta atenção. A gente pode estar salvo de muita coisa e não ter a vida eterna. E Jesus, veja aí no verso 50, por favor. 12:50. Vamos dizer juntos? E sei que o meu mandamento
é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Presta atenção. Quem crê na pessoa e nas palavras de Jesus tem a vida eterna. E Jesus aqui vai usar 3 argumentos. Primeiro, é que a mensagem que ele pregava está de acordo com o mandamento do Pai. A mensagem que Jesus prega não é dele, mas do Pai. O ensino da vida eterna está revelado nas Escrituras. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas o quê? A vida eterna. Vamos ler João 5,39, que aqui diz lá. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Lê comigo, por favor. Vamos lá? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas. E ele diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes o quê? Vida. Eles tinham as Escrituras, eles tinham a compreensão das Escrituras, mas não tinham a vida eterna. Porque se Jesus diz: vós não quereis vir a mim para terdes vida, é porque vocês não têm vida. E para ter vida, você precisa vir a mim. E aqui ele está falando de vida eterna. O mandamento do Pai é a vida eterna. Veja lá, por favor, irmãos. Romanos 6, 23. Todo mundo sabe de cor. Romanos 6, 23. O que diz? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro João capítulo 5, por favor. 1 João capítulo 5. Queria que você desse uma olhada lá também, porque mais explícito do que é isso não existe. E aqui tem algo muito importante para você entender, que a fé, ela é salvadora, e que essa salvação, ela nos garante a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 5, por favor. Vamos ler juntos os versos 11 e 12. Vamos ler juntos, bem forte, o que aqui diz? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem a vida. Você pode ser um religioso, ser um estudante das Escrituras e ainda não ter a vida eterna. Mas Jesus está ensinando aqui que a fé genuína nos garante, nos dá a vida eterna. Se você morrer hoje, se você morrer agora na fé, você morre no Senhor e você vai para a presença do Senhor. Você pode comprar um livro, mas não conhecimento. Você pode comprar posição, mas não respeito. Você pode comprar pessoas, mas não amigos. Você pode comprar um relógio, mas não tempo. Você pode comprar uma casa, mas não lar. Você pode comprar uma cama, mas não sono. Você pode comprar comida, mas não apetite. Você pode comprar remédios, mas não a saúde. Você pode comprar sangue, mas não a vida. Você pode comprar algumas coisas na vida, mas vida, quem tem para dar é só Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Fora dele não há salvação. O tema da fé tem 2 pontos importantes: a natureza e o objeto.
A fé verdadeira é, por natureza, uma fé salvadora. É um presente de Deus. Você não tem essa fé. Segundo, a fé verdadeira tem como objeto Jesus e a sua palavra. Santo Agostinho, ele escreveu uma frase que eu acho que resume tudo isso. Se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Faça um checklist da sua fé. Faça uma avaliação se de fato a sua fé é genuína, à luz do que Jesus está ensinando aqui. Sermão chato para o Dia das Mães, né? Mas hoje é dia de salvação, né? Nós lemos aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem sabe você que é mãe não está salva ainda, e hoje vai ser o Dia das Mães mais importante da sua vida. Talvez você que é filho, que está aqui, seja o dia do seu novo nascimento, e você vai ganhar a paternidade divina hoje aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Só o Senhor sabe quem está salvo e quem está perdido aqui nesse auditório. Só o Senhor é que tem o poder também de se auto-revelar a cada um de nós, de abrir o nosso entendimento, de rasgar o nosso coração, de mexer na nossa vontade. Só o Senhor é poderoso para produzir salvação. Só o Senhor é poderoso para nos transportar das trevas, do império das trevas, do domínio do pecado de Satanás, para o reino do Filho do seu amor. Só o Senhor pode fazer isso. E Pai, que ninguém que esteja aqui nesta manhã e nos assistindo possa morrer em seus pecados, mas que possa ter a vida eterna, Senhor. Salva-nos e seremos salvos. Converta-nos, Senhor, e seremos convertidos. Venha fazer a obra de salvação na nossa vida, nesse dia tão especial. Muito obrigado por cada mãe aqui presente. Muito obrigado por cada mãe que está nos assistindo. Que a tua bênção esteja sobre essas famílias, Pai, sobre esses lares. E que haja, como houve na casa de Zaqueu, aquela expressão de Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Salva-nos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.